comentar essa live já não... Isso é comentar já. Tá. Tá. Tá me vendo, Boris? Agora tô vendo. Ué? Vai, eu clico e não sai. Você precisa baixar o volume do celular. Conectando. Oh, agora sim, glória a Deus. Oh, Senhor. Está todo mundo ouvindo bem? Começamos agora sim o rock and roll. Todo mundo cheio de fogo. Quem estiver com o espírito do anticristo vai sair agora. Estou super animado, estou super feliz, porque uma coisa é fazer uma live com um desconhecido, outra coisa é fazer essa live com um amigo. E o Borges, começamos do zero, não nos conhecíamos, cada um seguia o outro, o trabalho do outro, e acabamos virando amigos e agora vamos trabalhar juntos. Não sei se isso vai ser bênção para ele, mas vai ser bênção para mim. Disso tenho certeza, hein? Pessoal, a live hoje vai estar punk. Hoje já entrou 175 pessoas. Vamos falar do anticristo, o Islã, comunismo, o que tem a ver tudo isso. Mande para alguém, já vamos começar a mande para alguém. Estamos no fim do fim, você tem que saber o que vai ser falado hoje. Vai trazer libertação, vai trazer paz também, que acredito. Não vai trazer falta de esperança, vai trazer abundante esperança. Assim que mande para alguém, para um amigo meu. Tá tendo eco, gente? Mas como pode? O pessoal lá do Telegram tá tendo eco ou tá bem? Não deveria. Baixa o overcar o eco, sai com eco? Que estranho. Deixa eu ver por que tá saindo com eco aí. Peraí. O som tá com eco. Já resolvemos, só colocar o microfone aqui no... Você está me ouvindo bem? Eu tô ouvindo. Tá, o pessoal tá ouvindo bem agora? Tá? Pra mim aqui tá normal. Tá, perfeito então. Pessoal, a live de hoje é em relação ao anticristo. E um tema que me empolga muito e me anima muito, porque eu creio que há uma direta relação entre o Islã e o anticristo e o sistema socialista. Chileno, mas como você acredita que tudo isso está misturado? Eu postei um vídeo da China e deu mais de 5.000 compartilhamentos em um dia. E o negócio se espalhou de como a China já está perseguindo, já está tirando o benefício dos cristãos da China por causa da sua fé. E eu postei e falei que se acostuma o povo que vai ficar aqui baixo o domínio do anticristo, porque ele há de perseguir, sem dúvida, os cristãos. E o que você vê na China é só uma bitoquinha daquilo que acontecerá naquele tempo. Nós somos de uma linha teológica com o Ronaldo Borges, respeitamos quem é de uma linha teológica e escatológica diferente. Nós queremos que uma parte da igreja sobe antes, no rapto, e outra parte se encontra com Cristo na volta do Messias após os 7 anos. Tá? Nós acreditamos isso, que a igreja matura vai subir antes de tudo isso, mas a igreja matura há de ficar aqui. Essa é a nossa linha teológica e poderíamos dar o Borges, principalmente, uma aula das passagens bíblicas que nós entendemos e acreditamos que há de ser aí. Uma igreja fica e outra igreja sobe. Mas não é o tema dessa live hoje. Hoje eu quero falar do anticristo. E por que eu creio que o anticristo há de ser, ou há de ter, por uma parte, o socialismo como braço direito? Irmãos, no governo do anticristo, e o Borges vai poder ainda mais explanar isso, vai haver uma unidade de moeda. Já não vai haver mais diferenças de moedas entre os países. Há de haver só um governo mundial. Borges, se eu falar alguma heresia, você pode me corrigir à vontade, tá, meu irmão? Tá bom. Tá joia. Há de haver um governo mundial, há de haver paz entre as religiões. Já não vai haver mais trocas de moeda, não vai haver mais desigualdade social, não vai haver mais essa luta de classes. Ele vai vir a
trazer as soluções do mundo, ele vai trazer paz. E eu creio que o capeta não há de vir com chifres, ele há de ser um líder muito eloquente. E aqui a grande questão, que além de ele ser um anticristo, também ele é o substituto de Cristo, o imitador de Cristo. Então, no Islã, já tem ele promessas que viria o Messias islâmico. No budismo, também existe uma promessa que há de vir o seguinte lama. Então, o budismo e o islamismo, e assim como o judaísmo, quem não acredita que Cristo é o Messias, eles ainda creem que Cristo está vindo como líder militar, como um governo político. Então, eles vão entender que no anticristo é o Messias. Então, olha, o judaísmo vai acreditar que ele é o Messias, o islamismo vai acreditar que é o Messias islâmico, e o budista e hinduísta há de acreditar que ele também é aquele que deveria vir. Então, todas as religiões vão converger nele. Então, presta atenção comigo. Ele vai trazer paz econômica, paz entre as religiões. Eu trabalho em países perseguidos. Não vai haver mais países perseguidos naquele tempo, porque ele traz uma resposta a todas as diferentes religiões. Vai haver uma só moeda, vai ser um governo mundial. Então, pensa comigo agora. Quem vai estar em contra de um governo que diminuiu a desigualdade, que diminuiu a guerra, já não vai ter mais guerra, que diminuiu os poderes econômicos, porque agora é só um governo? Ninguém vai estar em contra de um governo aparentemente tão bom. E é nessa imitação de Cristo que muito cristão, vai ter que se firmar em seus valores e naquilo que ele crê na palavra. Não, porque nós não cremos naquilo que nós achamos, ou aquilo que sentimos. Nós vivemos por aquilo que está escrito. Certo? Então, os cristãos vão entender que esse cara aí não é o Messias, ele é o anticristo. Mas olha só nesse quadro agora. O cara é bom, olha, o cara é legal, uniu todas as nações, já não é mais vírus mundiais, já não é mais doença mundial, não é perseguição religiosa chilena. Como você está em contra dele? Aí você vai começar a ser perseguido. Olha só, vai ser muito bem planejado, muito bem orquestrado. Não vai ser como você imagina, um cara lá com chifre, capa vermelha, e vai começar a gritar no alto-fone: persiga-nos, cristãos, tem que morrer agora, porque eles não acreditam em mim. Não! Vai ser uma perseguição toda bem embasada, justificável, tá? Aparentemente justificável, igual que agora, irmão. As igrejas estão sendo fechadas, as pessoas estão denunciando, porque sua igreja está fazendo reunião. Parece um bom argumento? Ninguém quer se contagiar com Covid. Tem que proteger o povo. E um bom argumento, e é até válido. Tá, esse mesmo um argumento parecido nós teremos quando tenhamos a perseguição do anticristo. Então, é assim de complicada a situação. E por que o socialismo tem a ver com isso? Porque o anticristo há de pegar a filosofia socialista de igualdade, de equidade, do bem para todos. E quando ele fala de todos, fala de todas as nações baixo o mesmo governo. Por que algumas nações têm que receber vacina primeiro e outras depois? Então, o socialismo se encaixa perfeito. Então, um dos braços do anticristo, creio, há de ser o socialismo. E outro braço, aí não sei, nunca perguntei para o Boris em relação a isso, mas eu creio que o Islã, a Bíblia diz em Apocalipse, que há de ser decapitados, que não seguir o anticristo. Já a única religião do mundo que decapita os infieles é o Islã. Ponto número 1. Ponto número 2, eu creio que o mundo tem caminhado na depravação, na imoralidade, brutalmente. Mas em algum momento eles vão declamar para voltar para trás. E o único senso de uma falsa moral é o Islã. Toda mulher vestida, toda mulher tampada. Então, sem dúvida, eu creio. E segundo, há uma profecia, Borges. E aqui eu queria te perguntar, em relação à profecia de Daniel, que esse muito teólogo, eu não sei o que você acredita, fala que esse governo, esse reino que era já de vir, muitos falam que é Roma. Tá? Sim. Porém, Roma não conquistou Babilônia. Roma não conquistou Babilônia. Mas o único governo que conquistou Babilônia foram os islâmicos. Entendo.
Então, a Entendo. diferença de muitos teólogos em relação à interpretação da profecia de Daniel, eu creio que o Messias tem a ver com essa profecia de Daniel e não tem a ver com Roma, e sim tem a ver com o império que nasce, que foi Yagivir, e esse império, e na verdade, né, até hoje está dominado pelo Islã. Toda a região de Pérsia está dominada pelo Islã. Não foi dominada por Roma em nenhum momento. Entendo. Quem tu achas que é esse governo que era Yagivir? Como o Daniel explica. Então, eu penso, né, que é um pouco mais, não é tão simples, é um pouco mais complicado no sentido de que nós não podemos desassociar o anticristo da grande Babilônia. Quando nós lemos o capítulo 17 de Apocalipse, você vai ver que a grande prostituta, a grande meretriz, que é a grande Babilônia, ela vem montada sobre o anticristo. Ou seja, a base do governo, aquilo que vai dar sustentação para o governo do anticristo é a grande Babilônia. E essa grande Babilônia, né, que inicia-se em Babel e agora se transforma, né, no decorrer do tempo nessa grande Babilônia, ela tem um aspecto político e um aspecto religioso. Então, o capítulo 17 de Apocalipse fala do aspecto político da grande Babilônia. E o capítulo 18 fala do aspecto religioso. Então, para que haja um governo totalitário no mundo, necessariamente precisa unir as duas coisas, religião e política. Então, a Bíblia vai falar claramente que o governo do anticristo ele vai ser estabelecido por 10 reis, 10 governantes, 10 governos que vão dar ao anticristo governo. Isso falando da parte política. Mas a parte religiosa, que também vai precisar apoiar o anticristo por um período de tempo, então eu entendo que tem a ver com as religiões. E eu não entendo nem que é só o islamismo e nem só a Igreja Católica Romana, o catolicismo romano. Do meu ponto de vista, assim como haverá uma unificação das moedas, uma unificação de governo, uma unificação de leis, como fala em Daniel, que ele vai mudar as leis, também haverá uma unificação de religião. De fato, eu penso que esse Messias vai ser aceito por todas as religiões, porque quase todas as religiões estão esperando o seu Messias. Né? Nós esperamos a volta de Cristo, o Islã espera o Messias deles, o budismo, que é a terceira maior religião, espera também o Messias deles, e de fato vai vir um Messias diferente do Cristo que veio. Por quê? Porque o Cristo que veio, ele defendia única e exclusivamente, vamos colocar assim, uma religião, que nem era o judaísmo também, porque ele acabou indo contra o judaísmo. Mas esse Messias agora, que é o anticristo que vai aparecer, ele vai conseguir unificar todas as religiões. Ou seja, ele vai dar resposta para todas as religiões. Então, o Islã vai enxergar nele o seu Messias, muitos cristãos, né, principalmente do catolicismo romano, vai enxergar nele o Messias, os budistas vão enxergar nele o Messias, os das religiões afros vão enxergar nele o Messias e ele vai conseguir unificar tudo. Assim como ele vai fazer com a moeda e assim também como ele vai fazer com os países e com as leis. Então, vai ser uma unificação. Então, do meu ponto de vista, esse império que vai se levantar não é só o islamismo, não é só o catolicismo. Né? Se a gente lê, se nós lermos o capítulo 13, por exemplo, de Apocalipse, você vai ver que vai ter tem algo relacionado com o catolicismo. Quando é levantada uma imagem para o anticristo. Isso tem a ver com o catolicismo. Mas quando você lê o capítulo 20 de Apocalipse, por exemplo, que serão decapitados, né, aqueles que permanecerem com a fé em Cristo, testemunhando de Cristo, você vê que, de fato, isso é uma pregação do islamismo. Então, eu acredito... Mas você concorda que, baseado no que disse Daniel 17:3, desse império, e você usou uma palavra, amém, que ele vai ser a base, o anticristo vai ser o cavaleiro em cima desse cavalo, desse império que nasce, certo? Certo. Mas eu creio, não estou dizendo que o catolicismo não vai ter relação, vai ter unificação das religiões. Mas eu creio que a base desse império é islâmico.
por causa do que o Daniel está dizendo. Eu não creio que a base do império é o islamismo. Eu creio que a doutrina vai ser principalmente a doutrina islâmica. Por quê? Porque o católico, ele aceita qualquer religião. Entende? Então, o cara é macumbeiro e é católico. O cara faz isso e é católico. Então, o católico não liga para a doutrina. O católico não está nem aí para a doutrina. Só o sincretismo. Mistura da religião. Tanto faz. O Islã, não. Para o Islã fazer aliança com alguém, vai precisar ser aceita a doutrina deles. Então, eu creio que as mortes por decapitação, elas vão vir porque a doutrina do islamismo é que vai prevalecer sobre esse novo governo aí. Porque, de fato, é a segunda religião que mais cresce no mundo, né? E provavelmente, se continuar do jeito que está, vai passar o cristianismo em número de pessoas. Então, vai ser fundamental para o anticristo ter os islâmicos do seu lado. Só que para os islâmicos aceitarem uma aliança, a doutrina deles vai precisar ser aceita. Por isso que as pessoas vão morrer decapitadas nesse tempo. Do meu ponto de vista, né? Você concorda que o que estamos vivendo hoje é um treinamento para aquilo que há de vir? Porque é interessante como o governo, mano, número um, como tem uma unificação, por mais que teve diferença entre países até hoje, mas teve um só idioma, uma só linguagem no mundo inteiro, que era colocar, eu estou falando, gente, 7 bilhões, estamos chegando aos 8 bilhões de pessoas no mundo, dentro das suas casas, sem contato. Pensa comigo, tem gente que não deixaram nem sepultar seu pai, sua mãe. Teve no jornal aí um menino que subiu no andar do hospital por fora e ficou sentado na janela assistindo os últimos minutos da sua mãe. Pessoal, pensa comigo. Ele teve que escalar por fora do hospital, subir lá em cima para poder precisar sua mãe por causa de uma direção do governo. Ou seja, da noite para o dia, os governos do mundo fizeram o que quiseram com a população mundial. Sabe? Demonstra que é possível e vai acontecer um domínio total da população do mundo. Sabe? É ilógico, tá? Só algo endemoniado para acontecer isso. Concorda comigo? Concordo. Eu fico chocado, gente, de como em todos os estados, até em vilarejo pequeno lá na Índia, no Nepal, lá na montanha, ou aí no Brasil, no interior do interior de São Paulo, teve gente aí escrava de seus lugares. De novo, eu não estou falando contra as normas de isolamento social. Estou falando do espírito que está por trás disso tudo. Claro. Aqui não estamos falando do Covid, não estamos falando de doença, do que deve e não deve. Estou falando que tem um espírito por trás que demonstrou que é possível pegar todos os 7, 8 bilhões de pessoas e enfiá-los dentro das suas casas. Exatamente. E assim, a gente está vendo agora as notícias, né, na China, a ferrenha perseguição, né, do governo chinês, que é um governo comunista, contra a igreja, né, pastores sendo presos, pessoas sendo obrigadas a negar a sua fé em Cristo, igrejas sendo destruídas. E, de fato, isso eu acredito que eu creio também que o socialismo, né, o comunismo e o socialismo, porque para mim é uma farinha só, no final das contas, né, eu creio que, de fato, é o braço do anticristo, né, o braço da nova ordem mundial. Por isso essa sede tão desenfreada de tomar os países, de tomar o governo dos países, né? E eu acredito, de fato, acredito porque o governo do anticristo é uma realidade bíblica, né? Então isso vai acontecer. A Europa hoje está totalmente tomada, tanto pelo socialismo também como pelo islamismo, né? Países como França, por exemplo, né, já tem sua maioria islâmica. Então, assim, eu venho de uma cidade que tem 18 mil habitantes no interior do Paraná, Cruzeiro do Oeste. Lá tem uma mesquita. Tem centenas de islâmicos numa cidade de 18 mil habitantes. Detalhe, todos em idade militar. Todos homens e todos na idade militar. Então, existe uma estratégia para pulverizar, né, de fato, tanto o socialismo como também o islamismo por todo o mundo. Eu creio que, de fato,
Isso é um braço do anticristo e esse coronavírus, né? É porque assim é tudo muita coincidência, né? Para ser coincidência. Como é que um vírus desse ele surge na China? A China hoje declaradamente é o país mais comunista do mundo, né? Sem sombra de dúvida. Que por consequência também é onde a igreja mais cresce. A China hoje é onde tem mais cristãos, né? A igreja mais cresce porque parece que a perseguição aos crentes faz com que a igreja avance. Agora, estranho esse vírus sair da China, estranho essas últimas falas dos governantes chineses, né? Que chegou a hora da China tomar o governo mundial, né? E a China vai trazer solução. Eu tô aprendendo a trabalhar com o mercado financeiro e hoje as bolsas todas, a maioria das bolsas no mundo caíram. Por quê? Porque tem uma briga ferrenha acontecendo entre o governo americano e o governo chinês. Fecharam a embaixada deles, tu viu? Fecharam a embaixada. E tu viu que eles queimaram os documentos? Queimaram o documento. Exatamente. E agora já tem a China liberou uma nota agora que foi ameaçado de bombardeio na embaixada. Então, assim, essa tensão entre Estados Unidos, que, querendo ou não, por causa do governo do Trump, vamos dizer assim, representa a direita no mundo hoje, os Estados Unidos, e a China comunista. E provavelmente a gente vai experimentar, antes do governo do anticristo, uma guerra fria. Assim como foi Rússia e Estados Unidos, agora vai trocar as figuras, né? China e Estados Unidos provavelmente vão começar uma guerra fria. Os Estados Unidos tentando implantar e colocar a ideia do capitalismo em todo o mundo e a China tentando colocar o comunismo em todo o mundo. Então, eu acredito que nós estamos assim vivendo muito próximo à volta de Cristo. Uau. Literalmente. Literalmente. Não, a situação é tensa. Sabe qual que é o meu conflito? Meu conflito, meu irmão, é que eu creio que a mente do anticristo já está espalhada em todos os lugares, tá? É um espírito. Com certeza. O que me choca, irmão, e eu fico assim, é ver crente, cristão, ou pseudo-cristão, abraçando e entrando nessa. Escuta, meu irmão, você. Eu não estou pregando aqui a favor do capitalismo ou alguma outra ideologia econômica. Eu estou dizendo, irmão, que nossa esperança está em Cristo, no governo do Messias. Nossos valores não são desse mundo. Nossos valores são eternos, tá, estabelecidos por um rei. Mas escuta uma coisa. O socialismo, irmão, é uma religião. Tem um sistema de crença, tem um sistema de domínio. Escuta uma coisa, é impossível, irmão. É impossível você ser cristão e ser socialista, como é impossível. É como que você me diga, eu sou cristão e sou maçom. É você ou você o outro. Eu sou cristão e eu sou budista. Não tem isso aí. Porque no socialismo, o Estado é o Deus. E como ele é um falso Deus, não permite outros deuses. E, por favor, não venha você a me dar um discursinho sentado de seu sofá. Vai lá onde eu estou, em países como o Uzbequistão, Tajiquistão, a ex-União Soviética. Não dá nem para juntar 5 pessoas em uma casa, porque já o governo vem invadir. 5 pessoas nem para um aniversário dá. Porque no socialismo não permite a expressão de outros credos. Vocês vão explicar? E aí muita gente aí que está me assistindo diz, tá, mas eu tenho princípios sociais, Jesus é socialista. Jesus Cristo é socialista, meu irmão. Não tem nada a ver. Entende? O socialismo é a terceirização da ajuda dos pobres. Você espera que o Estado faça o que você não quer fazer. Cristo fala para o seu discípulo, vocês alimentem. Peguem os peixes, vocês, meus amigos. É de teu bolso, meu irmão. É de voluntário, de teu próprio, do que você tem. Esse negócio de esperar com o Estado é todo aquele avarento que espera que o outro faça o que ele não quer fazer. Nem Cristo colocou sua esperança no César. Ou você viu que Cristo ia pedir um César para alimentar os famintos? Se a esperança do mundo, irmão, entenda uma coisa, não é o governo, não é a ONU, é a igreja, meu irmão. Cristo é nossa esperança da glória. Não é Dilma, não é Bolsonaro, acredite. É Cristo em você, a esperança de Camboriú, a esperança do Uzbequistão, é você.
Pare de viver com a fé do outro. Pare de viver responsabilizando os outros. É você que ajuda o povo, é você que reparte o pão, é você que assiste o necessitado. É a igreja. Entenda uma coisa, porque se você espera de um incrédulo isso, ele vai se corromper, meu irmão. Ele vai se corromper, vai virar corrupto. Um grande Estado, grande corrupção. Você acha que é casualidade? Que os governos comunistas, todos são extremamente corruptos. Entendeu? Então, quero que você entenda isso. Você está sendo dominado pela mente, está preparando o seu coração. Escuta, eu recebi mensagens, Ronaldo, um monte de mensagens de crente apoiando filosofia do Estado, adopção homoparental, e crente, gente que eu conheci, colocando por sobre a lei de Deus, por sobre a palavra de Deus, governos. Escuta uma coisa, se eu espero obedecer tudo o que o governo diz, eu não poderia nem evangelizar no Uzbequistão. Eu me someto ao governo quando o governo está alinhado com o que Deus diz. Consigo explicar? Ah, chileno, mas quem romano diz que temos que nos submeter às autoridades. Mas também é João. Ele tipo, dá uma tipologia de governo falando de uma grande barreira. Então, qual é o equilíbrio disso? Se o governo se alinha ao que a Bíblia estabelece, someta-se. Mas se esse governo começa a forçar você a adorar outros deuses, se esse governo começa a proibir você evangelizar, cuidado. Cuidado, porque nesse momento você não pode ter dois senhores. E aí é melhor tremer e temer aquele que mata a alma e o espírito que aqueles que são que matam o corpo. De aí onde nossa fé vai ao extremo de seguir a vontade do Pai até a morte. Porque não existe maior manifestação do amor de Deus que morrer por seus irmãos. Pode falar, se falar alguma heresia, tá, Boris? Fica à vontade. Eu vejo assim, né, nessa questão aí do socialismo e do comunismo, né, porque andam de braços dados. Não é uma coisa, quando você fala assim, eu vejo crentes defendendo o comunismo, o socialismo, filosofias, né, do comunismo, do socialismo, algo que, assim, quando se tem entendimento, realmente é algo inaceitável, né? Não dá para aceitar uma coisa dessa. De fato, eu também creio que não dá para você ser cristão e ser comunista ao mesmo tempo, né? Não são coisas. O comunismo ele massacrou a igreja desde sempre, desde sempre. Mas, né, no Brasil não é uma coisa que aconteceu agora. Então isso vem sendo preparado de muito tempo, de muito tempo. Eu era criança e eu me lembro, né, dos meus tios, do meu pai, dos meus parentes mais velhos falando. Quando eles falavam alguma coisa sobre religião, então eles tinham o ditado, né? Religião não se discute, política não se discute, futebol não se discute. São três coisas que não se discute: religião, política e futebol. Ou seja, qual que é a ideia, né? E outro argumento também que tem muito crente, né? Que do meu ponto de vista são ignorantes, né? E aí se você é você me perdoe, mas eu acho que você é muito ignorante se você pensa assim. Aí você começa, eu sou pastor de uma igreja, prego o evangelho. Quando o pastor se posiciona para falar de política, qual que é? A religião e política não se discute. Como se os crentes vivessem dentro de uma bolha. Como se os crentes não vivessem dentro do Estado. Como se o crente também não vivesse dentro... Ou seja, quando um crente pensa que a política e religião não se mistura, isso é a prova de uma extrema ignorância. Entendeu? Porque o hospital que você vai tem a ver com a política, a segurança pública da sua rua tem a ver com política, a escola que o seu filho estuda tem a ver com política, o saneamento básico tem a ver com política, se vai ter ou não energia no seu bairro tem a ver com política, se tem ou não policial na rua tem a ver com política, ou seja, todos nós estamos inseridos dentro do Estado. Então você tem que parar com essa conversa. E agora... É que nossa cidadania celestial não anula a nossa terrena, concorda? Não. Ao ponto que Cristo fala, dá ao César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Que é de Deus. Ou Exatamente. seja, você é enviado ao mundo, Deus te tira do mundo para te enviar no mundo, para influenciar o mundo. Olha que interessante. Tem uma lei agora tramitando no Congresso Nacional
prestes a ser votada, que proíbe os pastores de falar em política. Por quê? Porque a esquerda brasileira, né, entendeu que quem elegeu o Bolsonaro foi a igreja. Foi a igreja evangélica que elegeu o Bolsonaro. Ó, por quê? Não falo com voto, mas eu falo com... A igreja começou a pensar. E a igreja começou a argumentar. E esse argumento, né, porque não é só a favor do Bolsonaro como pessoa, não estou falando nem bem nem mal do Bolsonaro. Eu estou falando de um pacote de princípios. Valorizar a família, valorizar o casamento, valorizar o filho. Então a igreja despertou e começou a se colocar na política. Né? E o que aconteceu? Elegeram então o Bolsonaro. A esquerda já entendeu isso. Então, qual que é a lei que está para ser aprovada? Está para ser aprovada. Os pastores que falarem em política dentro dos seus prédios de suas igrejas podem ser multados e até presos. Uau. Isso é lei que está tramitando aqui. Né? Se você... eu gosto de ouvir nessas questões o pastor Silas Malafaia. Eu não sou nem a favor nem contra o pastor Silas Malafaia, mas eu gosto porque ele tem uma visão bem ampla da questão política. Né? E ele tem o número da lei lá, ele falando o número dessa lei que está para ser votada. Ou seja, qual que é a ideia? Se silenciar aqueles que defendem, que são a favor da família, que são a favor da vida, que são a favor, que não querem o aborto, que não querem que o Estado domine tudo. Se silenciar essas pessoas, o que vai acontecer? Não tem outra coisa, a não ser, de fato, o socialismo e o comunismo tomar conta do mundo. O problema é que, às vezes, os crentes viramos super crentes, super espirituais. Demonizamos tudo, falamos que a TV era do diabo e a TV acabou distorcendo a educação dos nossos filhos porque o crente não entendeu que podia influenciar lá dentro. O crente demonizou a política, não entrou na política e acabou hoje recebendo o fruto daquilo, né? Enfim, aí vai longe essa situação e não quero me afastar do assunto principal. Ronaldo, tu achas que o anticristo já está no meio nosso? Como pessoa? Talvez. Não posso afirmar com certeza. Mas talvez sim. Mesmo tendo todo esse cenário escatológico tão evidente sobre nós, em cima de nós, em frente de nós? Pode ser. Eu não posso afirmar, porque de fato a Bíblia... eu acho que o anticristo, a gente não vai adivinhar quem é o anticristo. Com o advento da internet hoje, uma pessoa desconhecida, ela se torna conhecida mundialmente em um dia. Como? Repete de novo. Com o advento da internet, uma pessoa que é totalmente desconhecida do mundo, ela se torna mundialmente conhecida em um dia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quem não ouviu falar da tal da Greta? Eu. Aquela que fez o disco. Você tá meio desantenada, né? Não, mas conheço ela. Pô. Quem é essa menina? Quem é essa menina? Quem conhecia? Quem ouviu falar? O mundo inteiro conheceu ela por causa de 20 minutos de discurso. E ela ficou conhecida no mundo inteiro. Então, ou seja, não acredito que... Eu acredito que a internet ela trouxe muito benefício, né? E também os malefícios, né? Então, o que é bom se propaga rápido, mas o que é ruim também se propaga rápido. Se aparecer aí um salvador da pátria dizendo que tem a solução para o mundo, acredite, muitas nações vão abraçar esse cara. Então, eu creio que pode estar em nosso meio. Que você entende que ele não era chegado, não vai ser achegado à mulher? Tu acha que ele era homossexual? Ele não será chegado ao amor das mulheres. O que tu acha? Né? Porque se tivesse escrito que ele não é chegado às mulheres, então está provado que ele joga no outro time. Mas o texto diz que ele não vai respeitar o Deus de seus pais. E aqui nós temos uma pista, né? Porque então ele tem pais e esses pais dele servem a um Deus. Serve a um Deus. E ele não vai respeitar o Deus dos pais e ele não vai respeitar também o amor das mulheres. Então tem muita gente que diz que ele vai ser homossexual. Já ouvi.
assim, biblicamente falando, eu não posso dizer que ele vai ser homossexual, mas observando para onde o mundo está caminhando, existe uma grande possibilidade. Porque nós estamos chegando num tempo que não ser homossexual vai ser errado. Uhum. Entende isso? Então, assim, antigamente ser homossexual era errado. Aí, de repente, foi aceito. Agora é mais do que aceito. Já, assim, tem vantagem em ser homossexual em todos os países. E a gente está caminhando para um momento em que aquele que não for homossexual, esse é que vai ser perseguido. Ou seja, e existe uma estratégia política também para colocar aquilo que eles chamam de minoria, né? Então, os homossexuais são, no Brasil e também no mundo, eles são considerados minoria. Por exemplo, olha o PT, a estratégia do PT. Então, eles perceberam que o Lula não ganhava mais. Eles não tinham outro nome no partido que conseguisse vencer uma eleição. Qual foi a estratégia? Vamos botar uma mulher. Então, foi bem na época assim, daquela revolução do feminismo. E aí, quem que se coloca? A senhora Dilma, né? Que foi nossa presidente por quase 2 mandatos. Ou seja, essa ideia de colocar uma mulher, e aí uma mulher vai governar o país, a primeira mulher a governar o país, e aí pronto, foi eleita e de fato governou o país aí por 5 anos. Eu creio, eu fiz um post tempo atrás, o pessoal parece que gostou bastante, se espalhou, ao ponto que o Anderson Silva depois disso me escreveu por causa das mulheres, que se chama O Carcanhar de a Mulher. E como eu explico como em Gênesis, o primeiro encontro com a natureza do diabo é a mulher. E é a enemistade que Deus coloca entre a mulher e a serpente. E eu creio, a minha teologia, creio que por causa disso, por causa desse primeiro encontro, por causa desse sentido que foi desenvolvido nas mulheres, eu creio que a mulher tem de fato um sexto sentido. Ela cheira o capeta de longe, perto dos seus filhos, perto do seu marido, perto da igreja. Ela consegue ver o diabo porque ela teve um encontro com a primeira mulher. E por isso eu creio que as mulheres do mundo inteiro, pela história, têm sofrido tanto abuso, tanto maltrato, mais ainda nas religiões islâmicas. E eu creio que por causa disso o texto fala que ele não é chegado ao amor das mulheres, né? Eu creio que ele ainda tem essa natureza, esse encontro entre esses dois grandes adversários, que é a mulher, bom, a semente, que é o próprio Cristo, mas que provém da mulher. Ao ponto que a opressão da mulher, na África, a oblação corta no sexo da mulher com uma garrafa de vidro e costuram com arame. Oh, pelo amor de Deus. É inquestionável, né? Assim, se você for analisar de um ponto de vista espiritual, fica muito claro que há uma perseguição à mulher no mundo inteiro, né? Uhum. E de fato as mulheres sofreram muito, 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 até serem de certa forma reconhecidas, né? Existem documentos, obviamente que não documentos, né, assim, documentos velados dentro do catolicismo romano, que o catolicismo romano chegou a ter como crença que a mulher não tinha alma. Uau. Então a mulher, ela tinha que ser tratada como um objeto. Por quê? Porque ela não tinha alma, nem mulher, nem índio, nem o negro. Então, e aí tem um fundo espiritual. Por exemplo, com relação ao negro, algumas pessoas vão afirmar, né? E aí não é a minha opinião, é aquilo que eu já li. Eles vão dizer que Simão Cirineu, né, aquele que ajudou Jesus com a cruz, era negro. E que a partir de então começa essa perseguição aos negros, né? Então, ou seja, de fato não dá para negar que existe muito mais sofrimento, né, para a mulher durante todo esse tempo de existência humana do que para o homem. Interessante que a disputa que começa lá no Jardim do Éden, né, quando Deus diz que colocará inimizade entre o dragão e a semente da mulher, essa inimizade ela percorre toda a Bíblia, e lá em Apocalipse, no capítulo 12, é que vai acontecer o confronto entre o dragão e a mulher. Né? E aqui tem algo interessante. No primeiro confronto, né, vamos se colocar assim, entre o dragão e a mulher, a serpente e a mulher, no caso o diabo, a mulher perdeu. E por que a mulher perdeu? Porque a mulher decidiu
não negar a sua vida, não negar o seu eu, o seu ego. Ela queria ter o conhecimento do bem e do mal, ela queria decidir o que fazer. Lá no Apocalipse 12, a serpente vai perder. E por que a serpente vai perder? Porque lá no Apocalipse 12, a mulher corporativa, que é a igreja que vai passar pela grande tribulação, vai decidir perder a vida por causa de Cristo. Uau. E aí se cumpre a palavra de Cristo. No Jardim do Éden, Eva quis ganhar a vida, perdeu. Lá em Apocalipse, a mulher corporativa, que é a igreja vai perder a vida por amor a Cristo. Ou seja, vai abrir mão de sua vida. E quando abre mão da sua vida, vence a serpente. Porque só vence a serpente quem abre mão da vida. É o princípio no reino, né, irmãos? Quem quer achar Exatamente. a vida, há de perdê-la. Quem quer encontrá-la. Pessoal, temos mais de 600, 700 pessoas conectadas. Espalhe mais essa live. Nós vamos continuar com esse assunto aqui. Borges, eu vou te fazer umas perguntas do anticristo. Por favor, pessoal, marque alguém. Mande para alguém essa live. Estamos falando do Islã, o anticristo. Mande para alguém, por favor. No Face, no YouTube, no Instagram. Eu vou fazer umas perguntas para o Borges. Eu sei a resposta, mas eu creio que você não conhece ou não ouviu em relação... Uma era as que eu estou fazendo agora. Outras, por exemplo, Borges, você acha que o anticristo é judeu? Não necessariamente. Por que não? Não necessariamente. Porque muitos teólogos falam que ele sim é judeu. Eles falam que ele é judeu porque o judeu não aceitaria alguém governar sobre eles que não fosse judeu, porque precisa ser judeu para governar sobre o judeu. O judeu ele é muito ligado, né, à questão cultural deles, né? Então precisaria ser judeu para governar sobre um judeu. Por isso a ideia de que o anticristo, como ele vai fazer uma aliança com os judeus, a ideia de que de fato ele seria judeu. Mas eu penso que nos dias de hoje, né? Então, hoje tem pessoas do mundo inteiro migrando para Israel. Por exemplo, da última vez que eu fui em Israel, quem nos recebeu lá é uma judia argentina. Da outra vez era um judeu do Rio de Janeiro, que é carioca puro. Entendeu? Então, ou seja, hoje existe essa migração de pessoas para Israel e o governo Israel tem interesse em dar nacionalidade para essas pessoas que querem morar lá. Eu não acredito que necessariamente ele precisa ser judeu. Não acredito. Não, bom, vou acrescentar algo ao que o Ronaldo Borges. Gente, por favor, fique esperto. Sei que todo mundo e a Bíblia nos ensina a orar pela paz de Israel, mas cuidado. Cuidado. Se você escuta, meu irmão, que começou um tratado de paz entre o mundo árabe e Israel, é porque o negócio já ficou feio. Isso hoje é impossível, tá? Mas depois do que temos vivido, quando você ouvir de fato que Israel se sentou na mesa com os árabes, meu irmão, e você via um cara aí no meio, desconhecido, fazendo esse tratado, irmão, é tempo de você pegar a sua mulher e se esconder, correr. Tá? É melhor. Eu já vou estar com Cristo, não sei o que você vai fazer aí, se virando aí, né, Boris? O Trump levou lá um tratado de paz. Foi o genro dele, né? Foi o genro dele, né? Mas na verdade representando ele, né? Uhum. Então, ou seja, já existe, assim, eu não acredito que o Trump é o anticristo, mas já existe, assim, ó, tudo já está presente. Por exemplo, a ideia da China de governar todo mundo já está presente, isso já é declarado, isso já não é escondido. A ideia de algumas nações de trazer a paz entre árabes e judeus já é presente, já não é uma coisa mais escondida. Existem muitas nações interessadas nisso. A ideia de unificação das religiões já não é uma coisa mais escondida. Isso aí está muito claro, inclusive encabeçado pelo Papa. Então, ou seja, esse cenário para o anticristo ele está montado. Ele está montado e eu creio que, assim, ó, estamos perto. Eu estava estudando, Borges, agora há pouco, o que eu chamo dos 4 grandes demônios, tá? De Apocalipse 9:13, que diz que Deus há de liberar os 4 anjos que estão no Éufrates. Sim. E dizem que um exército de mais de 200 milhões. Os milhões. Eu creio que serão demônios, tá, mano?
200 milhões de demônios. Para quem não sabe, o maior exército hoje dos Estados Unidos com 2 milhões. 2 milhões. Rússia, 1,6. Ucrânia, 1,5. Coreia do Norte, 1 milhão. Mas esse exército... Bom, eu já fico chocado quando fala do rio Éufrates e que há 4 grandes anjos. Ele fala de anjos, mas se estão amarrados, se estão em prisões, porque são demônios, né? São espíritos malignos, com certeza. Com certeza. Não é? Eu ia te perguntar se você concordava com isso, porque, meu Concordo, irmão, plenamente. que cenário... Olha, irmão, eu vou te falar, nem no melhor filme de ciência ficção poderia igualar o que vai acontecer, irmão. E vão ser enviados para matar. Eu preciso que o povo, nessa live, eu queria frisar muito isso, que você precisa entender, meu irmão, tire da sua cabeça que o capeta vem com um cartaz em cima, sou o diabo, 666. Tire isso da sua cabeça, meu irmão. O diabo é bem missionário, ele se contextualiza, tá? A Bíblia fala aí de que esses 200 milhões viriam com armas, e na Bíblia usa cavalo. Meu irmão, mas não vai vir cavalo, vai ser tanque, armas tecnológicas. Você precisa entender isso, meu irmão, que a filosofia que ele traz é muito sutil. Você nem percebeu e você já está apoiando o anticristo de alguma outra forma. Você precisa estar fundamentado na palavra de Deus. Irmão, se você não foi arrebatado no rapto e você ficar, nossa recomendação, morra por Cristo. E você reinará eternamente. Irmão, se você viu que você estava dormindo e sua esposa foi levada e você ficou, meu irmão, se eu for você, já me entrego. Me leva. Mano, tô rindo, mas, irmão, tô falando sério. Todo mundo admira nosso ministério pela ousadia. Eu já umas 4 vezes quase morri nesses países. Queimaram o que eu tinha, fui preso, fui perseguido. Meu irmão, você vai ser do meu time aí. Se você ficar, meu irmão, a sua única saída desse momento tão difícil é se negar a você mesmo e morrer por amor a Cristo. Só assim você encontrará a vida eterna e reinará com Cristo pelos 1000 anos. Eu creio nisso. Como será, pode dar um resumo de como será o panorama, não, porque se abrimos a Bíblia vai demorar umas 2 horas. Em tuas próprias palavras, como será o cenário naquele momento? Você fala na volta de Cristo? Uhum. Bom, a morte começa, eu estava lendo um texto quando fala de quando a ira de Deus aparece e ele começa a julgar as nações e começa tudo. Há um texto que diz que as estrelas e a terra fogem. Vou encontrar esse texto. Não sei. Mano, porque Apocalipse 9, Apocalipse 6. Mano, mas eu vou te falar, quando eu vi esse texto, eu tremi. Sabe por que eu tremi? Porque me dá a impressão, porque, irmão, nós estamos vivendo no melhor tempo, o tempo da graça de Deus. O apóstolo Paulo fala isso, que o melhor tempo é agora, meu irmão. Você nasceu no melhor tempo, a graça. A abundante misericórdia. Mas escute, sabe esse Deus do Antigo Testamento que aniquilou as nações pagãs porque teve um cúmulo da maldade? Tá, escute, continua sendo... Deus é imutável, Deus não mudou, tá? Um atributo de Deus não anula o outro. E a Bíblia diz que, no final dos tempos, a ira do Cordeiro vai ser destravada. Diz que as pessoas vão pedir para as montanhas caírem sobre eles, para fugirem da ira do Cordeiro. Vão procurar a morte, não vão encontrar. Você imaginou que o povo vai preferir morrer que se enfrentar ao Cristo? É o mesmo Cristo que morre pela humanidade, tá? É o mesmo Cristo. Mas agora o tempo mudou. E olha interessante, quando eu li esse texto, sabe o que me deu a entender? Tipo, você não viveu aí blasfemando a tua vida inteira, agora sou você. Nem a terra, nem os astros estão aqui. Eles fugiram daqui. Sou eu, você, meu irmão. Não tem teu irmão, teu amigo, teu vizinho para te defender. Agora é só eu e você, meu irmão. E agora? Eu interpretei esse texto assim, sabe? Tipo, todo mundo fugiu, agora você está na minha frente, agora já era.
Mano, porque, explica uma coisa, que Deus menciona que vai fugir a terra e os astros. Bom, porque Vão o se negócio, esconder. mano, o negócio ficou feio demais, né? É. Então, quero que você possa contar um pouco, de forma resumida, como vai ser o panorama na Terra quando nós estemos com Cristo, sendo servidos por Cristo, jantando com Cristo. Entendo. Vamos falar aqui, vou falar nas minhas palavras, né? Mas citando os textos bíblicos, Uhum. a primeira coisa que a gente tem que entender é que a Bíblia diz em Zacarias que Deus vai reunir todos os exércitos da terra num lugar só. Uau. Então, o que vai acontecer? No Vale do Armagedão. No Vale do Armagedon. Então, a última grande investida contra Israel foi na Guerra dos 6 Dias, né? Quando os árabes tentaram pegar os judeus de surpresa, né? E quase 1 bilhão de árabes contra 7 milhões de judeus, ou seja, quase 1 bilhão de árabes contra 7 milhões de judeus apenas, e eles venceram a guerra. Então, o que vai acontecer? Toda a terra vai se revoltar contra Israel e vão unir os exércitos para literalmente banir Israel da face da terra. Quando essa guerra acontecer, quando esses exércitos se reunirem, eles não sabem, mas quem está reunindo eles é Deus. Então é nesse momento que de fato Cristo vem com a nuvem e vem sobre o Monte das Oliveiras. Primeira coisa que vai acontecer quando Cristo vir: esses exércitos vão ser derrotados, né? A Bíblia fala de uma grande batalha e a Bíblia diz que o sangue dará nos freios dos cavalos. Então, de fato, vai haver uma grande matança. Nesse dia, Deus vai servir um banquete, que é a carne das pessoas. Então, as aves do céu vão vir comer a carne das pessoas, porque não vai ter como enterrar essas pessoas. Nesse mesmo dia... Agora, explica algo. Que quando Cristo retorna, ele retorna com quem? Retorna ele retorna com toda a igreja. Por que com toda a igreja? Porque os vencedores já estão vindo com ele do trono, mas aqueles que estavam na terra também ressuscitaram e foram se encontrar com ele nas nuvens. Então ele está vindo com toda a igreja para a terra. Então, para que vocês entendam, vai ter uma grande batalha, onde eu vou lutar, o Borges imagino que também, um pouco mais do meu lado aí, nós vamos lutar com Cristo, os cristãos maduros que reinam com Cristo, vamos lutar lá no Vale do Armagedão. Imagina eu, meu irmão, aqui com uma tatuagem no rosto, com uma armadura gigante, vou matar muito encapetado, pô. Sério, sério. Deus vai me soltar igual um cachorro. Vai lá, agora acaba com todo mundo. O Joel disse que vai acontecer essa batalha e que a gente vai lutar nessa batalha. Então, Cristo veio, venceu as nações, vai vencer o anticristo e o falso profeta nesse mesmo dia. E eles serão lançados vivos ao lago de fogo. E agora, o que acontece? Estabelece o tribunal de Cristo, os vencedores vão estar com Cristo, assentados à mesa com Cristo, e os não vencedores vão passar pela disciplina, ou seja, vão ser disciplinados pelas más obras que fizeram através do corpo. Então, nesse momento, inicia o período do milênio, né? São os 1000 anos que Cristo vai governar sobre o restante das nações, né? Porque a grande maioria morreu. Se não morreu com as trombetas e com as pragas, morreu na guerra. E o mundo novamente ele vai começar a ser reconstruído a partir de Jerusalém. Então, no final dos 7 anos da grande tribulação, vai ficar poucas pessoas sobre a terra. Muito poucas pessoas mesmo, pouquíssimas pessoas, que serão essas poucas pessoas que vão ficar sobre a terra, elas vão morar em volta de Jerusalém. São tão poucas pessoas que o lugar habitado a princípio vai ser só em volta de Jerusalém. E aí, conforme for sendo restaurado pelo rio da vida, que vai brotar debaixo do trono de Cristo e vai começar a sarar as águas e sarar as terras, à medida que for sendo restaurado a terra, as pessoas vão se multiplicando e vão tomando novamente a terra, que vai ser totalmente repovoada até o final do milênio. No final do milênio, Continua. Já existe pessoas como a areia do mar outra vez. 1000 anos se passaram e a terra foi povoada outra vez. Uau.
Uau, que louco. Nesses 1000 anos, Satanás está preso. No final dos 1000 anos, ele vai ser solto. Né? Vai enganar essas nações outra vez e vai outra vez se levantar contra Cristo e contra os crentes. E aí, essa é a última guerra, Gog e Magog. O Senhor vai fazer descer fogo do céu e vai consumir toda a terra com todos que estiverem aqui. Uau. Pessoal, na sequência já estabelece o trono branco. Pessoal, deixa eu interromper o Boris. Tira um print aí de nós dois. Marca eu, marca ele. Boris, você ficaria mais uma horinha? Temos 700 pessoas conectadas, só 400 aqui. Vamos continuar amanhã. Eu tenho um compromisso. Tá. Marcado. Pessoal, Pode estamos... ser? Tá bom. Não, amanhã já tem outra live com o Jaque, de falsos profetas. Você não pode perder. Pessoal, prometo para vocês que vamos ter mais uma live com o Borges, tá? O Borges é um grande amigo e eu acho que não tem ninguém hoje no Brasil que tenha maior entendimento e revelamento que o Borges. É o revelamento. Pessoal, tira um print aí. Marca eu, marca o Borges. Salva essa live, por favor. Eu peço que você salve. Temos muita gente conectada. Desculpa o Borges, ele vai se conectar. Vamos fazer outra live. O Anticristo, versão 2, tá? Vamos lá. Borges, obrigado por essa... Tá bom, Borges? Obrigado por essa live. Tínhamos muita gente conectada. Você virou mundialmente conhecido, meu irmão. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Meus irmãos, amanhã temos a live com o pastor Jaque, falando de falsos profetas, 10 da noite. Você não pode perder. Marca nós aí, tá bom? Um beijo no coração, Borges. Ficou o tema pendente, tá, mano? Tinha um monte de pergunta aqui, tá bom? Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. É nóis, meu irmão. Um grande abraço a todos. Tá bom? Pessoal do Face, pessoal do Instagram, obrigado por seu tempo aqui. Vamos fazer